Fala pessoal, eu vou fazer uma sequência do vídeo anterior, onde a gente viu a parte do diálogo, para mostrar um recurso que é muito parecido, mas bem interessante quando você quer mostrar alguma coisa a mais para o usuário, mas dentro daquele mesmo contexto, daquela mesma página, daquela mesma tela. Tá? Então normalmente isso pode ser feito com uma janela modal, né? Que é um conceito bastante antigo, e muitas tecnologias já implementaram isso antes, tá? Então, eu vou usar o mesmo exemplo que a gente tem aqui do diálogo, só vou modificar ele porque o conceito é muito parecido, tá? Então, eu vou remover esse código que a gente tinha criado aqui, vou deixar vazio por enquanto o onPress, vou tirar o alert que a gente não precisa mais, tá? E vamos começar a construir essa janela modal, né, que ela aparece por cima da tua interface mesmo, só que sem mudar de página, sem renderizar uma rota diferente, por exemplo. Tá? Então, pessoal, eu só vou substituir aqui para importar o modal ao invés do alert que a gente estava usando anteriormente, tá? E o modal ele tem uma particularidade que ele é um componente que fica desenhado junto com os teus outros componentes ali, né? Então ele faz parte da tua renderização, certo? Eu vou fazer o seguinte, aqui dentro, antes de qualquer coisa, né, antes de desenhar a interface principal, eu vou especificar o modal, tá? É claro que isso daqui vocês poderiam fazer, se vocês quisessem, em um componente separado, tá? Se ver que o teu código ficou muito grande, vocês já viram a aula sobre modularização, vocês podem quebrar esse código em vários arquivos, né? Eu vou fazer aqui um exemplo um pouco mais simplificado, tá? O modal ele tem uma particularidade em relação ao alert, que ele precisa ter uma variável de controle, né? Ele tem um estado, ou ele está visível ou ele não está visível, né? Então vamos criar um cara aqui, pode ser modal visible, que é igual da documentação, né? Set modal visible igual a react.useState. Tá? E vamos começar com ele falso, né? Porque aí, inicialmente o usuário está interagindo com a tua interface e não está visualizando o modal, né? Então o modal ele é consequência de alguma ação anterior. Então aqui a gente só criou um novo estado, né? Então uma nova variável no nosso estado. E agora a gente pode começar a configurar o nosso modal, tá? A primeira coisa que a gente faz é atribuir essa variável visible, né? Então aquilo que está lá no estado nós passamos para o modal, e aqui vai ser true ou false, então ele vai ficar visível ou invisível, né? Então esse é o conceito básico do modal, tá? Ele tem também um tipo de animação, certo? Para quando ele vai aparecer na tela, como que isso vai se comportar, né? Então nós temos três opções: não ter nenhuma animação, né? Que ele simplesmente aparece quando o usuário efetua alguma ação. Nós temos o slide e temos o fade. Eu vou mostrar os dois aqui para vocês e depois vocês decidem qual vocês querem implementar, tá? O que mais que nós podemos fazer por enquanto? Começar a adicionar conteúdo dentro. Então pense no seguinte, nós temos a nossa janela principal, aqui a página principal, né? E nós temos como se fosse uma segunda página que vai aparecer em overlay, ela vai aparecer por cima da anterior, né? Então dentro do modal aqui, nós temos uma view, né? Então você consegue fazer qualquer coisa aqui dentro, né? Você consegue desenhar botões, texto, o que você quiser, efetivamente, né? O modal ele serve para apresentar coisas novas, né? Então você consegue criar como se fosse uma subpágina aqui dentro, né? Então, antes de começarmos a visualizar esse modal aqui, eu vou mudar o nosso comportamento do botão aqui, né, que era o mostrar diálogo, fazer mostrar modal, tá? E nós precisamos, dentro desse botão aqui, fazer o comportamento para o modal aparecer. E como que a gente faz isso? Trocando o valor da variável, né? Então, set modal visible, e aí a gente passa true ou false, né? Então, aqui se a gente quer mostrar esse cara, a gente passa true, né? Então, basicamente eu alterei a interface que eu já tinha, a tela de trás, para poder mostrar a tela da frente,
É isso que a gente vai fazer, tá? A tela da frente, por enquanto, ela não tem nada. Ela é uma view vazia, então ela não vai nem aparecer aqui se a gente tentar exibir alguma coisa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um estilo aqui só para diferenciar ela da tela de trás, né? Então, a gente vai conseguir ter um feedback visual em cima disso. Então, vamos usar aqui styles.modal e vamos escrever algumas estilizações para esse nosso modal. Então, inicialmente, eu quero que esse modal ele preencha a tela inteira, né? Então, flex 1, tá? Só para ele preencher a tela inteira. Eu vou colocar um alinhamento aqui para deixar os filhos desse componente todos centralizados, né? Aqui no Justify a gente poderia usar o Center também, que tudo que tiver dentro vai ser centralizado. Mas como a gente vai ter, eu quero fazer um exemplo com dois componentes aqui, eu vou usar o Space Around, que aí ele distribui os componentes, né? Então ele distribui por igual, né? Então se você tiver dois, ele vai ficar 50% para um, 50% para outro. Se tiver três, ele vai subdividindo, né? Então vai ficar um aspecto um pouco mais interessante, na minha opinião. Vou colocar uma margem aqui, tá? Um pouco menor pode ser. Vou fazer ele ficar com os cantos arredondados ali, né? Para ficar um aspecto um pouco mais interessante, né? Mas aqui é estilização, tá, pessoal? Aqui vocês fazem de acordo com o aplicativo de vocês e com as preferências, tá? O nosso fundo da tela de trás é branco, então eu só vou colocar um fundo diferente aqui para a gente poder ver a diferença. A gente não consegue ver, né? Então vou colocar um cinza aqui, light gray. Também, isso aqui é a critério de vocês. Vocês podem, inclusive, dar uma olhada na documentação que eles fazem com sombras, lá fica bem legal, né? Eu só não quis encher muito de código aqui para não complicar as coisas. E vamos colocar uma margem vertical aqui um pouco maior, só para ele escapar da parte da status bar e tal, né? Então para ele ficar um pouquinho mais para baixo aqui, né? E ele vai eventualmente tirar um pedaço da parte de baixo aqui da tela, tá? Então salvei, deixa eu ver se ele já está exibindo. Ok. Então reparem que essa margem vertical que eu coloquei por último, ele só deixou um espaço maior aqui, né? Mas também, isso é estilização, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá? Então nós temos uma janela modal que agora não sai mais da nossa aplicação, né? Ela está aqui, eu não tenho como nem tirar ela daqui da frente. Por quê? Essa especificação do modal ela é um pouco mais manual do que o alert, né? O alert ele já tinha os botões lá e toda vez que você clica em um botão, automaticamente ele extingue aquele alerta, né? Ele faz a ação e ele remove o componente da tela. Aqui não, aqui a gente tem que especificar quando ele vai entrar em cena e quando ele vai sair, tá? Então vamos fazer o seguinte, dentro do modal aqui eu tinha especificado uma view, que é esse nosso retângulo cinza aqui, tá? Então aqui dentro eu posso colocar o conteúdo do modal, ok? Pode ser o que vocês quiserem. Tá? O que eu fiz aqui de errado? Ah, eu não importei o texto. Então, o conteúdo da janela, que poderia ser imagens, suítes, uma form, poderia ser várias coisas aqui. O Android vai continuar dando erro ali, depois eu mostro a diferença dos dois aí, tá? Não vou ficar atualizando os dois simuladores ao mesmo tempo, tá? Então, como eu comentei, nós precisamos especificar quando esse modal entra em cena e quando ele sai de cena, né? Então, eu vou fazer isso através de um button. Então, da mesma forma como a gente fez ele aparecer na tela, a gente pode fazer ele sumir, né? Então, eu vou colocar aqui no título do botão, fechar modal. E o onPress dele, que seria a ação, né? Então, a gente pode especificar alguma coisa. Como que a gente fez para mostrar? Nós só mudamos o estado aqui para verdadeiro, né? Para true. Então, a gente pode simplesmente fazer a operação reversa, né? Então, quando lá dentro do modal o usuário quer fechar, você só passa um false, né? Então, fechar modal, ele fecha. Aqui, ele abre. Esse é o comportamento básico de uma janela modal. E reparem que ele cobre a interface inteira, né? Inclusive, se eu vier aqui no meu container e colocar uma cor diferente,
vocês vão ver que ele substitui tudo. Então eu não consigo interagir na parte de trás, né? Ele me obriga a interagir com o modal aqui, tá? Tem uma particularidade do Android que ele nos permite usar esse botão de voltar, né? Isso aqui não existe no iPhone, pelo menos, né? Só, se não me engano, só no Apple TV, né? Então, no Android a gente tem uma coisa a mais para se preocupar, né? Então, se você clicar aqui, ele não fecha o modal, né? Então, é um comportamento que talvez a comunidade do Android esteja acostumada a utilizar. O que você pode fazer para melhorar isso? Você pode capturar um evento chamado onRequestClose, tá? E aqui, o que a gente faz? A mesma coisa que a gente faz no fechar modal, né? Então, se ele está pedindo se ele está chegando um evento de fechamento ali, né? Você pode repetir a ação, né? Então, deixa eu só ver se ele já atualizou aqui. Mostrar modal. E o voltar agora ele também se comporta da mesma forma. Então, é interessante você fazer esse tipo de código, porque aqui no iOS tanto faz, né? Só que para um usuário do Android ele pode ficar frustrado tentando clicar aqui e não voltar, né? Sendo que esse é um comportamento padrão daquela plataforma, tá? Que mais? Nós podemos dar uma olhada na outra animação, né? Que é o Fade. Eu particularmente acho mais interessante, mas isso depende do aplicativo de vocês, né? Então, ela aparece a partir da transparência total, né? Bem interessante. E deixa eu pensar se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não, viu? Ele tem um parâmetro aqui na documentação que eles usam, que é a da transparência. Também fica a critério de vocês, se vocês querem usar ou não, né? Que é o transparent. Vocês podem deixar transparente. No nosso exemplo, aqui do jeito que está, não vai dar diferença nenhuma, tá? Porque esse fundo aqui ficaria transparente, né? Então, se aqui eu tivesse um outro tipo de fundo, aí a nossa modal apareceria um pedaço da interface aqui atrás, né? Por mais que você não consiga interagir com aquela interface, ele aparece, né? Então, só detalhes de estilização mesmo, né? Então, deixa eu voltar esse red aqui, essa péssima combinação de azul com vermelho, né? E basicamente é isso, pessoal. O modal ele serve para você mostrar algum conteúdo dentro daquele mesmo contexto, né? Então, se o usuário está preenchendo algum formulário ou fazendo alguma interação com uma tela e você só quer mostrar alguma coisa adicional para ele, então você pode fazer um modal, né? E também é uma coisa que pode ser obrigatória, né? Então você pode controlar esse fechamento do modal aqui, né? Então enquanto o usuário não aceitar os termos, por exemplo, você não deixa o cara clicar aqui, né? Então fica bem livre aí como vocês querem utilizar essa ferramenta. Valeu, pessoal!